Olá pessoal, aqui é a Mona Piontekowski, da Orientação do Alto, e hoje a gente vai falar sobre a Lua no signo de Sagitário, né? Então a Lua é o astro visível mais brilhante no céu noturno, né? A olho nu. E nós temos essa facilidade, essa clareza de percepção da Lua, né? E ao mesmo tempo das suas fases e seus movimentos todos, né? É justamente por conta dessa visibilidade e proximidade, né? Para a astronomia, ela é considerada um satélite natural da Terra, né? Orbitando em volta do planeta Terra. Então é extremamente próximo e por conta dessa proximidade, dessa observação, foi constatado já diversas semelhanças, né, com o movimento aqui na Terra em comparação em relação com o movimento lunar, né? E a gente pode ver isso claramente com as marés, né? Com o nascimento de bebês, né? Com o ciclo das mulheres, com as colheitas, né? Principalmente antigamente. Hoje em dia nem tanto por conta da quantidade de agrotóxicos, enfim, né? De intervenção humana, né? Nas relações naturais, né? Da mesma forma, hoje em dia a gente tem cesárea, né? Hoje em dia as mulheres também têm esse controle do seu próprio ciclo, mas em teoria, né, dentro do movimento mais natural, se é entendido que a Lua ela tem muita relação, né, muita sincronicidade com esses acontecimentos e eventos. Além disso, é claro, na própria natureza a gente vai ver todo o ciclo de desenvolvimento atrelado à Lua. Então a Lua, né, dentro do seu aspecto simbólico e efetivo, ela tem toda a relação de sincronicidade simbológica e de acontecimentos com a manutenção da vida, né? O que é a manutenção da vida? É justamente ditar o momento certo de cada coisa, né? O ritmo de como as coisas acontecem, né? Então, dentro desse movimento, a Lua ela vai reger toda a relação de nutrição, né? Então, ela rege as colheitas, a própria movimentação do líquido, né? Tanto dos mares, rios, quanto das próprias sementes que germinam e brotam, dos próprios movimentos todo da vida. Então, o momento certo de nascer, o movimento certo de seu ápice, o movimento certo de se recolher. E da mesma forma a gente vai ter as fases da lua, né? Então a lua nova, né? Ela vai estar recolhida, ela vai estar em si e depois ela vai se expandir dentro de luz, clareza, ela vai ficando maior em seu movimento conforme se distancia do sol, refletindo toda a sua luz até chegar ao ápice, que é a lua cheia, onde ela reflete toda a luz solar, né? E depois ela vai voltar, depois desse ápice, ela vai se recolher novamente até chegar no escurecimento completo quando ela está conjunta ao sol. Então, no mapa natal, a gente também vai observar essa relação de distância, né, entre o Sol e a Lua. Por isso que é muito importante não só observar o signo em que a Lua está, mas também a casa onde ela está e também a distância em relação ao Sol, ou seja, qual a fase da Lua que você nasceu, né? Então, uma Lua quando a gente vai observar, né? No mapa natal, quando a lua está em Sagitário, mas ela é crescente, ela vai ser muito mais quente, né? Ela vai ser muito mais expansiva, porque Sagitário, que é o signo do Centauro arqueiro, ele traz essa relação metade animal, metade humano, né? Então, metade cavalo e metade homem, onde ele rege as coxas, a musculatura, essa relação da força do movimento, né? E essa possibilidade de expansão e de clareza, porque a flecha ela aponta para um objetivo, para o alto, para cima, né? E, e sempre em busca desse algo maior, para onde ele mira, onde está esse alvo dele. Mas para isso ele precisa, como ele é um signo bicorpóreo, ou seja, ele é um signo mutável, ele é um signo adaptável, né? Ele é um signo que fecha a estação, né? Ele é o último da estação, então ele está se preparando para um outro movimento. E ao mesmo tempo o seu próprio símbolo em si, ele carrega essas duas metades, né? E essas duas forças tão diferentes e dissonantes entre si, né? Porque o cavalo, ele representa nossas emoções, né? E o ser humano representa justamente a relação de domínio das nossas emoções, né? Tanto que as pessoas fleumáticas, né, as pessoas ditas com excesso de água no mapa, mas não necessariamente os signos de água, né?
Porque, por exemplo, a gente pode ter um mapa onde a pessoa tem muito planeta em signo de água, mas ela pode ser colérica, ela pode ser melancólica, ela pode ser fleumática, né? Da natureza, mas ela pode ser sanguínea, né? Porque vai depender de outras questões, como a própria fase da lua, como eu estive falando, né? Uma fase da lua crescente, ela pode ser sanguínea ou colérica em sua segunda fase, né? Ela pode ser melancólica quando ela começa a se recolher, e só em si vai ser duplamente fleumática, né? Quando ela tá no finalzinho pra nova. Porque aí a gente vai ter essa ênfase de fleuma na fase e na própria lua. A lua tem uma natureza naturalmente úmida e fria, né? Uma natureza predominantemente fria, né? Porque ela não se mistura, né? Como assim não se mistura? A água, ela não quer se dividir, se separar, ela quer se unir em si. Quando a gente coloca duas gotinhas de água, né, elas tendem a se unir. A água, ela tende ao nível sempre, né? Então, por isso que a gente fala que a natureza dela é naturalmente mais fria do que úmida. Porque a umidade, como contém no ar, a umidade das propriedades dos elementos, né? Quando a gente dobra ou modifica eles se adaptam, né? Eles ocupam todo o espaço, né? Como um bebezinho que é bem, bem úmido, ele tem ele é molinho, né? Ele é agradável. Então, a água ela é mais fria porque ela vai ter essa relação de umidade, porque ela também vai se adaptar, mas ela é mais fria porque ela justamente vai se voltar para si, né? E aí a gente vai ter essa dissonância, porque como que vai funcionar isso? Né? Se Sagitário é um signo mutável, né? Então tem essa relação de movimento, mas ele é do signo do ele é um signo do elemento fogo, né? Ele é o terceiro signo de fogo. Então ele é quente e seco, totalmente diferente da ideia que a gente tem da Lua, que é adaptável, ela é leve, ela é em si, né? O calor ele separa, ele divide. Quando a gente esquenta o alimento, é justamente para fazer ele se misturar, se dividir, separar, né? Ele vai alterar a sua forma original. Enquanto que quando algo está frio, a gente congela geralmente para preservar. Então é muito diferente, muito dissonante. Como é que a gente vai resolver essa questão, né? O ponto-chave aqui é que quando se diz que uma pessoa é fleumática, como eu estava falando, ela tem muitas emoções e essas emoções tendem a ser algo separado, mas no momento que a gente sente elas, né, é como se elas fossem parte da gente, né? E quando elas são parte da gente, a gente quase se confunde achando que nós somos aquela emoção. Então, quando a gente tá extremamente feliz, a gente fala, nossa, eu me sinto a felicidade em pessoa, né? Ou quando estamos muito tristes, nossa, eu só sou triste, né? Eu sou uma pessoa triste. E vestir aquela camisa daquela emoção e nossos atos e pensamentos e palavras são todos direcionados de acordo com aquela emoção. E aí a gente se torna escravo, né? Só que o escravo ele precisa de um senhor, porque para não acabar sendo escravo dessa relação emocional e sim de algo superior, algo melhor, né? É fundamental que nós tenhamos consciência de quem nós verdadeiramente somos. Nós não somos sentimentos, os sentimentos eles são cavalos, eles são um movimento, né? Muitas vezes a gente sente mais vontade de ação justamente quando estamos extremamente tristes ou extremamente felizes, dentro de uma tomada de decisão. Quando a gente está neutro, a gente só age quando é realmente necessário, quando a gente realmente precisa fazer algo. Ah, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar. Eu preciso ir no mercado, então eu vou no mercado. Mas aí quando a gente vai no mercado extremamente triste ou feliz, a gente quer compensar isso fazendo mais movimentos do que o necessário. Então, eu tô triste, então eu preciso comprar mais coisas gostosas. Eu tô feliz, então eu preciso fazer uma viagem. Então, depende de cada pessoa, né? Vai ter um determinado tipo de ação diferente. A própria ação de se recolher e ficar no quarto quietinho quando se está triste é uma ação. Então, o Sagitário, ele mostra justamente esse simbolismo também, de dominar as emoções, de dominar esse instinto animalesco, né? Que diferente das emoções, o instinto, ele é muito mais ligado à parte animal, porque os animais, por mais que eles tenham sentimentos, eles agem muito mais pelas necessidades fisiológicas. Então, é ter esse domínio das suas necessidades fisiológicas, né? Das suas necessidades básicas, né? Como a fome, o sono, né? O instinto de proteção.
para que você consiga se elevar. E o que é esse se elevar? Esse se elevar vai ter uma relação com quando você mira e descobre algo maior, algo superior. Então, uma lua no signo de Sagitário, ela vai ter essa expansividade, essa expansão das emoções, e a gente vai encontrar duas tendências, né? A tendência mais animalesca, que vai ser uma tendência mais instintiva, mais esquentadinha, mais empolgada, mais otimista, mais relacionada com uma necessidade, né, de absorver culturas, ideias, ideais diferentes, né? Essa necessidade de ir além, de buscar outras coisas, né? E ao mesmo tempo uma necessidade mais humana de encontro com o divino, né? Com uma sabedoria, com Deus, né? Com algo superior, com algo maior, né? Então a gente vai ter essas duas necessidades emocionais básicas de busca, né? E lembrando aí que se a lua estiver mais recolhida, né, vai ficar um pouco menos expansiva essas emoções, né? Então a gente pode entender também que o resultado final é sempre converter tudo aquilo que se capta emocionalmente para a ação, né? Então a gente vai ter toda essa relação de entendimento, às vezes intelectual, emocional, prático e convertido numa ação mutável, ou seja, uma ação de aprimoramento, né? De finalização de algo. Então vai ser aquela pessoa que talvez tenha tido uma mãe ausente ou uma mãe muito religiosa, ou uma mãe mais otimista, brincalhona, né? Mais tranquila, que são características de Sagitário, né? E a Lua tem uma correspondência com a figura materna e também tem uma tendência de ser esse tipo de mãe. Não é uma Lua que apresenta algum tipo de debilidade ou qualidade, é uma Lua peregrina, que a gente chama, né? Peregrina porque ela está simplesmente passando por ali, né? E pode assumir diversas qualidades, né? Diversos tipos ali de qualidades ou defeitos, né? Mas não vai ter uma tendência de facilidade ou dificuldade em si. E aí, nesse ponto, a gente consegue encontrar ali essa questão dessa relação de emoções grandiosas, né? Mas uma tendência maior ao otimismo, né? E às vezes até um exagero. Porque a gente tem que lembrar também que Sagitário é o signo de Júpiter, né? O grande benéfico, né? Então, dependendo também das condições de Júpiter nesse mapa natal, ela pode estar mais facilitada ou com dificuldade, né? E a gente pode lembrar também que Júpiter, ele se exalta no signo da Lua, em Câncer, né? Então, de repente, a gente consegue ali uma recepção, alguma coisa favorável, porque Júpiter e Lua têm muita relação em comum, justamente com essa relação da umidade, né? Da relação da abundância, de algo mais maternal, algo maior, né? Algo agradável, né? Tanto a Lua quanto Júpiter têm uma tendência de serem mais agradáveis, né? A Lua com uma relação mais agradável infantil, né? E Júpiter uma relação mais agradável adulta, jovem, né? Então a gente vai ter essas duas diferenças, mas de certa forma, né, essa tendência ao agradável. E no mais, né, o que a gente pode extrair desse simbolismo é a abundância do encontro com algo maior, né? De uma busca por algo, de uma necessidade de um encontro consigo mesmo. Então a Lua em Sagitário, ela vai estar sempre buscando algo, né? Vai estar sempre querendo algo a mais, algo melhor. Mas, como eu falei, é uma busca otimista. Então não vai ter uma relação tão de insatisfação, né? Mas de tentar ver realmente o que tá bom, né? E o que pode ser aproveitado disso tudo e melhorado, né? Como eu estive falando, é um signo mutável, então vai ter uma busca por uma melhora também. Como é um signo masculino, então as emoções tendem a ficar mais masculinas também. O que eu quero dizer com isso? Todo esse movimento de necessidade de contato e de se aprofundar numa relação, ele vai ficar um pouco diferente do normal, né? A própria necessidade, às vezes, de se conectar, de memorizar, né? Ela tende a ficar um pouco mais masculina, mas é um masculino que não chega a ser tão bruto assim, né? Depende do caso. Mas são emoções que tendem mais ao otimismo, que é yang, que é positivo, né?
à alegria, à descontração, ao bom humor, né? Do que propriamente algo mais retraído, feminino, né? Pode ter sim essa necessidade de se aprofundar, mas vai ser um aprofundar naquilo que vai ser mais por prazer, por aquilo que vai ser mais por diversão, né? Então tem uma tendência muito grande a captar essas relações mais bem-humoradas da relação, né? E a memória, ela vai ser mais dinâmica nesse sentido, né? Pode sim ter muitas memórias e lembranças nesse sentido mais emocional, principalmente se for uma lua melancólica ou fleumática, mas por ser de Sagitário, vai ser rápido, vai ser aquela memória, vai vir, vai perturbar um pouquinho e depois logo vai se distrair com outra coisa. Mas não se engane achando que é falta de foco, pelo contrário. A lua em Sagitário pode sim ter um grande foco, porque ela mira com a flecha por algo superior, maior, né? E aí ela vai naquela direção. E aí a gente pode até extrair mais simbolismos, né? Porque quando a gente tem uma lua no signo de fogo, com o Mercúrio também em signo de fogo, vai trazer muita facilidade dentro de uma inspiração divina para o conhecimento, né? É claro que quando a gente tem trígonos, né, entre Mercúrio e Lua, a gente sempre vai ter uma facilidade intelectual ali de conectar o pensar e o sentir, que é quando a gente capta as relações mentais, né, o conhecimento, as ideias e memoriza, né, faz aquela relação ruminante, né, lunar de plantar aquela sementinha e aguá-la, né, aguá-la com a água. E aí ela vai trazer essa facilidade de comunicação quando é do mesmo elemento. Mas as luas em terra são mais práticas, né? As luas em ar são realmente teóricas, né? Mas as em fogo, elas são muito mais intuitivas dentro de uma fonte do conhecimento, porque o elemento fogo é aquele que justamente é o mais alto, que sobe, né? Ele é um triângulo para cima. Ele tem essa relação de expansão por onde ele for, é a ardência pelo existir, né? É a relação da unidade, do unir tudo, né? De uma unidade de ser, de indivíduo, né? E de busca por esse ser, pela essa unicidade, né? E isso é fantástico, né? Porque quando a gente para lembrar de todos os outros signos do elemento fogo, né? Enquanto Áries, ele também vai ter essa relação de unidade, Leão também vai ter essa relação de unidade, mas Sagitário, ele é o primeiro signo do elemento fogo que ele vai ter a parte homem, que vai ter aquela parte humana de se desenvolver, de desenvolvimento, né? De busca por algo maior. E a flecha, né? A utilização de toda aquela animalidade, de todo aquele potencial bélico, né? Porque, querendo ou não, o signo de fogo tem essa relação mais bélica, mesmo que não seja como Áries, né? Que é o signo do guerreiro em si, mas justamente lutar pela conquista daquele conhecimento. E Sagitário representa justamente essa alquimia de si, né? Porque ela é uma oitava superior de Mercúrio, como alguns astrólogos costumam falar, né? Porque justamente ele conseguiu pegar todo aquele conhecimento mercurial que é picado e uni-lo, porque Júpiter, ele é o grande benéfico, grande gasoso, né? Então ele tem diversas luas em volta dele, inclusive, né? Então ele tem mais esse simbolismo lunar, né? E ele também atrai, né? Ele atrai para si. Ele é gasoso e ele é grande, né? Quando a gente lembra que algo é grande, ele vai concentrar mais energia em si. E por conta disso, né, essa relação da atração pode ser que tenha muita facilidade também em atrair tudo aquilo que deseja. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para sermos senhores de si e ter essa observação do que a gente está sentindo. Principalmente as luas em Sagitário, né? Elas têm essa relação muito forte com esse sentir grandioso, esse sentir elevado. E pode até, né, se for uma boa estima, desenvolver sentimentos de honra e de nobreza, né? Porque a Sagitário, ele é o terceiro signo de fogo, então a gente tem que lembrar que ele é um mais maduro, né? Ele é como se fosse a chama de uma vela que está ali controlada, que ela está ali justamente preparada para a necessidade, que é iluminar. E a vela, ela também traz esse simbolismo da relação da oração e da fé, assim como Júpiter, o grande benéfico,
né? O otimismo é a fé também, ele é o sacerdote. Então, é uma relação emocional, né? De algo superior e pode ser para si também, né? De aspirar essa relação de honra, de aspirar essa relação de fé. Então, quando está equilibrado, é muito saudável que aspire tudo isso, né? Que queira descobrir e desbravar também dentro de algo não material, né? De algo que realmente o nosso mundo, o que nós estamos aqui, é nos preparando para algo superior, né? E Sagitário já está nesse passo de estar por dentro de tudo isso, né? Então é isso, né? Claro que sempre tem muita mais coisas pra gente falar sobre cada lua, cada signo, né? E dependendo da casa, do mapa todo. Então é isso. Se você também tem vontade de conhecer mais o seu mapa natal, é só entrar em contato comigo para deixar o seu nome na agenda quando eu tiver disponibilidade para mais atendimentos, tá? E não deixe de acompanhar aqui o canal, que eu tô sempre passando mais conteúdo para vocês. Então se inscreva, curte, comente, compartilhe, essas coisas todas que ajudam muito a continuar passando conteúdo para vocês. E até terça que vem.